Seja bem-vindo ao JD Convida, o podcast onde a gente fala de estratégia em gestão pública, de contratos capazes de transformar os resultados das empresas no mercado público. Hoje eu estou aqui com o Lucas Campos Guimarães, fundador e CEO da Casar Gestão e Tecnologia, e ele veio contar para a gente um pouquinho da história da Casar, que através de contratos públicos está transformando a história da sua empresa. Gente, o Lucas é um especialista em transformar realidades públicas através da inovação e processos. A Casar é uma empresa de tecnologia. Prazer, Lucas. Estou muito feliz em tê-lo aqui comigo, em recebê-lo. Conta pra gente um pouquinho da história da Casar e eu vou começar com a seguinte pergunta. Lucas, pensar estrategicamente dentro da gestão pública. Conta um pouquinho da história, no ramo da tecnologia, o que é para você pensar estrategicamente para você conseguir alavancar o seu negócio? Bom, prazer estar aqui, né? A Casar, ela foi fundada em 2019 e nesse sentido estratégico é muito interessante voltar na fundação dela, porque a gente está falando de mercado público, é um mercado que a grande maioria das pessoas tem medo de entrar. Já tive meus medos também, hoje eu já sei lidar muito bem com isso. E sempre indico para quem pergunta para não ter medo, porque é um oceano de oportunidades a gestão pública. Hoje a Casar ela é chamada em alguns lugares de puro sangue, porque nós só vendemos para órgão público, nós não temos nenhum contrato privado, então 100% da nossa receita vem de governo. E esse nome puro sangue ele é recente, mas vem fortalecendo, porque não são tantas empresas que seguem essa linha de ter a única fonte de receita o governo, sabe? Então, é interessante falar em estratégia. Quebrando as crenças, né, Lucas? Uau! Sim, é interessante falar em estratégia porque nós fundamos em 2019 já pensando assim, só vender para o governo. Então, a nossa curva de captação de receita, ela foi mais demorada que qualquer outra empresa, qualquer outra startup, justamente por enfrentar as burocracias que tem no governo, mas são burocracias que não são nem um pouco diferentes ou mais complexas do que você vender para uma grande empresa. Uma grande empresa tem o seu compliance, tem as suas regras de contratação, e se você é uma startup e vai vender o seu projeto para uma Vale, para uma Gerdau da vida, você pode ter certeza que você vai passar por burocracias até um pouco piores que governo, sabe? Então, é bem interessante esse assunto que você É uma você crença, trouxe. né, de que vender para órgão público, de que atuar no mercado público é mais difícil que atuar no mercado privado, né? Sim, sim. É uma crença. E acho que só vivendo também para ver, porque eu demorei um pouco para chegar nessa conclusão, mas hoje para mim é muito claro isso. Tem startups que vendem para empresas grandes que sofrem até com mais burocracia que a minha que vende para governo. O Lucas está falando aqui de startup, gente. A Casar, ela começou como startup, não é isso, Lucas? Em 2019. E atuando ali, participando de um edital de chamamento, não é isso, Lucas, do governo? Conta pra gente essa história é bastante interessante, foi uma história que abriu aí a porta pra Casar, uma oportunidade de alavancar seu negócio. Sim. Não é isso? Na verdade, a gente fundou em 2019 com o intuito de vender nosso sistema para prefeituras. E a gente criou um sistema com uma arquitetura, com um formato de entrega muito voltado para médias e grandes cidades, porque é onde a gente enxergava que tinha recurso, né? E 2019 foi um ano extremamente difícil. 2020 também foi muito difícil, mas a gente conseguiu ali alguns primeiros contratos. E esses contratos eram participando de licitações? Participando de licitações. Em 2021, o governo de Minas Gerais, através do programa CID, eles lançaram uma versão desse programa para governo. O CID ele já existe há mais tempo, ele já estava na 6ª versão quando a gente entrou, mas sempre para startups da área privada. E o governo de Minas lançou esse programa especificamente para empresas que atendiam o governo. O que eles pensaram? E foi uma coisa muito legal do governo. Se a gente está aqui abrindo desafios de grandes empresas para que as startups venham até nós, a gente ajude eles a entender o que as grandes empresas precisam e conecta eles, por que a gente não faz isso com o próprio governo? Então, eles lançaram desafios públicos. São dores que o próprio governo do estado estava sofrendo
As empresas podiam se cadastrar e falar como iriam resolver esses desafios. Nesse programa a gente passou em 2 desafios. Esses desafios eles são descritos no edital, não é isso? Sim. E aí você apresenta uma solução para aquele desafio. Isso. E que é muito interessante, só te cortando um pouco, Lucas, que esse desafio tem um pouco a ver com a nova lei agora, né? Quando você permite ali que a empresa trabalhe junto com o órgão público, mas depois nós vamos ter essa chamada. Mas... Isso aí é um assunto de algumas horas, né? Porque isso é uma questão que a lei nova trouxe que é sensacional, porque 2019, 2020, início de 2021, a gente ficava monitorando editais, lendo termos de referência técnicos para ver se a gente conseguia atender aqueles termos técnicos. E isso gerava muito custo para a gente, porque às vezes um edital que precisava cumprir 80%, a gente tinha 60% da solução, a gente investia em desenvolvimento para chegar nos 80%, chegava no edital, não dá o melhor lance, ou então dá o melhor lance, mas lá na técnica a gente entendeu aquele requisito de um jeito, mas a comissão avaliadora queria de um outro, aí eles vão e dão um pau no seu sistema, porque não é como ele queria. Então, só de não existir um termo de referência, já é assim... Criar a solução, uma quebra junto de barreira gigantesca. Um ganho para todo mundo, sim, né? E esse edital foi exatamente isso. O governo do estado, internamente, eles mapearam quais órgãos estaduais estavam dispostos a participar disso, a construir uma solução em conjunto, e qual era a maior dor desses órgãos. Aí, eu não lembro de cabeça quantos órgãos eram, mas eram muitos. Esse edital foi publicado, desafios mesmo, com uma frase, 2 frases, questão de 2, 3 linhas, falando, por exemplo, o do Corpo de Bombeiros. O desafio deles era como ter um melhor controle nas fiscalizações e das edificações do Estado. Era mais ou menos voltado para isso. Então é muito amplo. Então a minha empresa atende isso de uma maneira, mas apareceram várias outras empresas que falaram, não, eu atendo isso dessa maneira, dessa. Então o próprio governo ele avalia um leque de opções e ele entende, não, esse aqui me chamou mais atenção, tem mais a ver comigo, eu quero testar. Porque esse edital tinha isso, né? A gente era classificado para resolver aquele desafio e nos testes o órgão ia avaliando o resultado daquilo. Então até para o governo é muito bom esse formato, porque o governo gasta menos. Você vê aí as licitações padrões, né, com termos de referência, ele tem que colocar lá no orçamento, na rubrica orçamentária, que vai gastar X milhões naquele projeto, aí quem ganha fica lá 5 anos falando que vai entregar, não entrega, aquela briga de entreguei, não entregou, e vai faturando e acaba que onera o dinheiro público, né? E esse formato novo, não, eles conseguem fazer rodadas menores de teste, gastando menos, e as que funcionam eles já transformam em contratos maiores. Então, isso é muito legal. Gente, o Lucas é um dos meus clientes, eu sei, então, da forma de atuação dele, tudo, da história da Casar. E antes da gente continuar a trajetória da Casar, Lucas, conta pra gente, pra quem tá interessado hoje, eu acho que você pode atrair, assim, pode ser muito significativo para pessoas que queiram entrar nesses editais. Esses editais ainda acontecem, existem oportunidades no ramo de tecnologia, para quem quer se tornar uma GovTech. Qual que é a dica que você deixa? E aproveitando que esse foi o início, assim, né, da trajetória que transformou, posso dizer assim, a Casar numa GovTech, o que você falaria para quem está querendo se movimentar nesse sentido no mercado? Eu acho que é o melhor momento disparado. Porque aí, tá... Fica atento, tu. Isso aí todo canto que você vê tem edital nesse formato. Tem oportunidade para todo mundo, sabe? Os servidores públicos, eles realmente entenderam que isso é melhor para eles, que quando eles fazem parte do projeto, eles estão naquele engajamento, eles meio que ajudam a construir. Quando eles ajudam a construir, os resultados são melhores. Então, acho que não existe melhor momento do que esse para entrar, porque todo lugar que você vai tem edital desse tipo agora. Fica atento. E a busca desses editais, Lucas, é o quê? No site do Compras MG, não, porque Compras MG é um site de compras do site de Minas Gerais, né? Na CEPLAG, assim, tem um canal, você se recorda, se existe um canal interessante para quem quiser entender um pouco desses editais e tudo? Existem comunidades de GovTechs, né? Que essa informação circula muito bem. Existem algumas instituições que fazem isso. Se permitiu, vou citar uma aqui que eu conheço, chama a IEBT. Eles são uma instituição que
o objeto deles é levar inovação para o governo através desse tipo de programa. Então, eles mesmos têm canais de grupo de WhatsApp, divulgam isso a todo lugar, onde eles estão trabalhando e onde que vão sair esses editais. Então, igual a IEBT, existem outros, sabe? IEBT, né? IEBT, isso, ó, gente, fica atento. IEBT, depois joga lá no Google IEBT. Sim, eu conheço eles porque eu sempre fico atrás deles para ver onde tá quais são as oportunidades, sim, né? Sim. Mas igual eles, tem outros, sabe? Bacana, então vamos voltar aqui agora à história da Casar. E aí a Casar participou desses 2 desafios, ficou bem classificado, eu imagino, como foi essa classificação, e daí ela iniciou uma prestação de serviço, celebrou um convênio, daí partiu para outros braços, como que foi esse momento? Nós fomos selecionados para 2 desafios, e desses 2 desafios, durante os testes, aí já teve uma virada de chave muito boa, porque como eu disse no início, a gente montou a arquitetura dos nossos softwares, elas foram montadas para atender médias e grandes cidades, porque na nossa cabeça, naquela época, era onde tinha mais dinheiro. Só que durante o desafio, conversando com um dos órgãos estaduais, um dos diretores do órgão, ele fez uma pergunta para a gente, falou, por que essa solução SUS não funciona em cidades pequenas? Aí a gente falou, por questão de custo e tal. Aí ele falou, não, mas você já parou para pensar que em Minas Gerais tem 853 cidades e 780 tem menos de 20 mil habitantes? Aí aquilo ficou na cabeça. Aí a gente já voltou com aquele questionamento dele. Refazer a arquitetura. Nós refatoramos a arquitetura do sistema. E isso foi muito bom, porque além de atender qualquer tamanho de prefeitura, o nosso custo ficou muito baixo. Então, hoje, para atender uma cidade grande, uma cidade pequena, eu tenho um custo muito baixo. Então, isso me dá um diferencial competitivo, principalmente porque a gente está falando A solução estava no mercado que você não imaginava, exatamente, né? Não, e principalmente porque a gente continua participando de licitação tradicional, né? Com pregão, nós conseguimos dar lances muito chamativos porque o nosso custo é muito baixo. Então, isso é bem legal. E veio do governo. O cara do governo falou pra gente, por que vocês não fazem isso? Olha o tamanho da oportunidade. E é uma coisa... Hoje é uma coisa tão óbvia, mas eu nunca tinha enxergado isso até ele questionar, sabe? Então é bem... Então você está me contando, Lucas, eu posso assim, afirmar que a estratégia na gestão pública é hoje ser o parceiro do governo, é isso? A atuação da Casar, ela vê como um ponto estratégico a parceria com o governo no ramo de tecnologia. Sim, isso é um conceito bem forte dentro da nossa empresa, porque pensa o seguinte, toda empresa tem um core business, é o seu principal objeto, porque que ela existe e como ela sobrevive é através dele. O governo não é nada além de uma empresa, ele é um prestador de serviço para a população. E o core business do governo é disponibilizar serviço para a população. O governo não tem condição de montar uma equipe de desenvolvimento, de montar uma equipe de infraestrutura, de montar mini core business dentro da sua estrutura, principalmente porque ele não consegue disputar isso com o mercado privado. Eles vão criar lá um concurso público para desenvolvedores, os desenvolvedores vão ter que trabalhar presencial, vão ter que seguir um plano de carreira engessado que o governo tem que seguir, e o mercado privado, o cara forma-se, ele é muito bom, com 6 meses ele está ganhando 20 mil, com mais 6 está ganhando 30, 40 e não tem limite. Então, meio que o próprio mercado não deixa o governo desenvolver isso internamente. Então, esse conceito de ser parceiro é justamente isso. Eu entendo de tecnologia, eu entendo de sistema, a minha proposta é nichada nessa parte do governo, me contrate que eu vou te entregar tudo isso para você chegar na sua atividade fim, que é prestar o serviço público de qualidade. E isso é uma coisa que eu venho enxergando também em todos os lugares que a gente vai. As prefeituras e os governos estaduais, eles já enxergaram isso. Então, esse discurso de o governo é muito fechado, eles vão te usar e depois desenvolver internamente, isso por mim já caiu por terra há um bom tempo. Que era um medo, era um dos seus medos, né? Sim, você começou... Eu vejo pessoas com esse medo ainda. No início do nosso bate-papo aqui, você falou desses medos, e o primeiro episódio meu do podcast também, a gente recebeu o Fernando, também um cliente meu, ele também falou muito desses medos, assim, é uma crença, né, que para entrar no mercado público a gente precisa quebrar, é o medo, assim, do que vai acontecer, das entregas, se vai comer a margem de lucro, se não vai. Me conta um pouquinho desses medos, assim, como que você foi desfazendo deles? Sim, alguns deles. Quem presta serviço para o governo não recebe. Isso é uma falácia bem grande. Concordo. Eu defendo isso na minha estratégia. Aí as pessoas falam, não, mas recebe, mas demora a receber. Vai vender para a Vale.
A Vale vai te pedir 90 dias para pagar e não quer negociação, você tem que entregar com a qualidade deles, ponto final. Governo, dependendo do contrato que você tem ali, você recebe com 20 dias, 30 dias da emissão da nota. Então, isso aí é uma falácia que eu acho que eu já tive esse medo, mas na prática a gente entende. Claro que tem clientes que têm algumas dificuldades financeiras ali, a gente vê que eles vão jogando o jogo ali, atrasa um mês para pagar outro fornecedor, mas no outro seguinte ele te paga para atrasar o outro fornecedor. Então, no caso, não é a regra, né? Não, eu acho que essa divisão de mercado público e mercado privado acaba criando esses preconceitos mesmo, sabe? Então, um desses medos é de receber. Hoje em dia eu não tenho medo nenhum disso. Inclusive, eu acho que é mais vantajoso em algumas áreas, se você for comparar com o privado. O medo de tem corrupção. Mesma fala, existe corrupção em grandes empresas. Existem compradores de grandes indústrias que cobram taxas para você vender o seu produto lá dentro. A gente sabe que isso é errado, mas sabe que existe. No mercado público, infelizmente, existe ainda, mas aí é definição sua. Se você montou uma empresa que você tem no seu valor, que você não participa desse tipo de coisa, é simples. Porque valor, acho que está no conceito de valor, né? Valor é uma coisa inegociável. Então, se na sua empresa um dos valores é agir corretamente, você pode passar por um episódio de pedido de alguma coisa e simplesmente negar e segue a vida. E eu nunca tive problema com isso. Acredito que conheço várias outras empresas que também seguem esses conceitos, né? Esse é o meu valor e ponto final, acabou. Em tal prefeitura a gente tem um burburinho que existe, beleza, existe, problema deles. Eu sigo assim, meus valores são esses, eu não pago ninguém, não recebo de ninguém e pronto, ponto final. Isso é muito interessante, porque, Lucas, isso casa exatamente com o meu objetivo hoje no meu planejamento estratégico no digital, é exatamente esse. A gente tem como finalidade alavancar as empresas no mercado público, mas desburocratizando a imagem, assim, os conceitos, quebrando as crenças, informando, dando informação de qualidade às pessoas que querem ingressar no mercado público, em qualquer ramo, seja na tecnologia, seja na engenharia, onde for, que é possível seguir esse caminho sem essa crença de que eu não vou receber, que eu vou levar um calote, que eu vou ser penalizado, que é corrupto, que eu vou ter que pagar, vou ter isso. Então, assim, que isso não existe. Então, obrigada, valiosa essa consideração sua a respeito dessas crenças e desses medos que foram superados, bacana demais. E aí, Lucas, a gente sabe que atuar no mercado público você entrega para a sociedade. E aí eu quero saber de você, assim, as entregas para a sociedade, quais são as dificuldades e as facilidades e, assim, o retorno que você vê do seu trabalho no ramo de tecnologia, entregando valor para o público final, para a finalidade pública, que é o cidadão. Conta um pouquinho, assim, desse prazer e desprazer de atuação nesse mercado. Começando pelo desprazer, que eu acho que é bem pouca coisa. A gente faz o nosso cliente final é o cidadão, mas quem nos paga é o governo. Então tem ali um formato de negócio um pouco diferente, porque o nosso usuário real, o cara que valida se aquilo funciona ou não, ele está numa ponta que não tem um relacionamento comercial conosco. Então a gente em alguns projetos, a gente tem essa dificuldade de transparecer a satisfação que a gente entregou para o governo lá na ponta, porque às vezes a comunicação do governo com aqueles usuários não é ideal. Então, às vezes, é habilitado um novo serviço digital para a população que não foi bem comunicado. E quando a população começa a usar, é de praxe. O usuário, ele usa do jeito que ele quer. Por mais que ele seja treinado, ele vai usar do jeito que ele quer, do jeito intuitivo, do jeito que ele quer. E qualquer coisa que saia da expectativa dele, ele vai falar mal. Então, acho que esse é o ponto mais delicado e mais chato ali. Ele não quer saber quem está ali por trás, né? O governo, pronto, acabou, ele vai... Mas até vinculado a isso, aí o maior prazer é porque é um caminho sem volta. Hoje a gente está num mundo que a digitalização das coisas, inteligência artificial está aí, a demanda da população por isso é gigantesca e o governo muitas vezes, a grande maioria das vezes, não consegue acompanhar. Então o prazer nosso é de conseguir entregar isso de acordo com a demanda da população. Então a gente vê aí esse movimento muito grande de que
A pessoa quer pegar o celular com 2, 3 cliques, ela quer resolver o problema dela. E ela resolve no iFood, resolve no WhatsApp, resolve. E no governo ela quer a mesma coisa, não tá? Principalmente a geração nova. No interior aí a gente tem muito cliente, que aí a população é um pouco mais antiga, eles fazem questão de ir no balcão da prefeitura e tudo. Já tá ficando raro ver isso, mas ainda existe. Mas o grande volume é assim, eu não quero saber quem faz, eu não quero saber de onde vem, a minha demanda é essa, eu quero resolver com 2, 3 cliques. E isso traz muito prazer e muita animação. Porque aí, cada vez que isso acontece, a gente vê mais espaço ainda de crescimento. Então, é sensacional isso. Bom, e para finalizar, Lucas, conta pra gente aqui, você como um gestor estratégico do lado de cá, né, do lado da empresa privada, o que você acha que falta nos gestores estratégicos do lado do governo? O que falta ali por parte desses gestores para o governo, assim, andar com mais rapidez no ramo tecnológico, agregando valor nas entregas finais, que é a finalidade pública, que é o cidadão, que é o bem-estar, enfim. O que você acha? Qual que é a mentalidade, a chave que deve virar na mentalidade desse gestor público para que as coisas aconteçam com mais rapidez hoje, né, no mundo da tecnologia, igual você citou a IA, para que a gente tenha aí um Brasil melhor em termos de entrega, principalmente na área tecnológica? A minha não é uma crítica, é uma coisa que eu vejo e que vem mudando também. Eu acho que os gestores públicos, eles precisam ser usuários dos serviços que eles disponibilizam. E isso vem mudando muito rápido, justamente pela minha fala anterior. Os próprios gestores públicos, eles têm vida pessoal. E na vida pessoal, eles estão usando iFood, eles usam WhatsApp, eles fazem... Então, eles meio que de forma implícita ali, sem perceber, eles estão virando os usuários deles mesmos. Então, eles estão entendendo que se existe isso, por que eles não podem disponibilizar isso? Então, acho que essa chave já está virando. Claro que falta algumas coisas aí, mas eu estou vendo muitos gestores públicos, mas muitos mesmo, que estão com essa pegada de, não, mas se no iFood funciona assim, por que aqui na prefeitura não pode ser assim? Se no iFood eu consigo pedir, o supermercado ele chega aqui com 2 horas, por que eu não posso tirar uma guia de PTU dentro do aplicativo da prefeitura só informando meu CPF? Eu não preciso ter o número matrícula do imóvel, lote, mas sei lá o quê, mas preencher um CAPTCHA e tipo, o cara tem lá uma experiência de usuário horrível para tirar uma guia que é um benefício para o governo, é uma arrecadação. Então eles já têm esse movimento atrás da cadeira, assim, não, por que é tão fácil aqui e eu não posso fazer isso na prefeitura? E sim, você pode, eles já estão entendendo que sim, eles podem, sabe? Então mas eu acho que o que falta para virar essa chave é esses servidores entenderem que eles também são usuários do serviço público e comparar com o que eles fazem no dia a dia da vida deles, sabe? Ô Lucas, se você pudesse dizer uma empresa hoje que quer atuar no mercado público, que quer entrar, seja no ramo de tecnologia ou não, o que você diria para ela? Vai fundo. Vai fundo. Só para você ter ideia, nos próximos 5 anos, a previsão de gasto público em contratações é de 9,8 trilhões de reais. É isso. Nós estamos falando de trilhões aqui. Os decimais subiram demais. Como que você não vai encaixar uma coisa que você faz bem num mercado desse tamanho, sabe? E o governo realmente é um mundo, ele é muito nichado. Então, igual a nossa proposta da nossa empresa, a gente nichou toda a gestão governamental na área de desenvolvimento econômico. Então, as nossas soluções são voltadas somente para essa área. Só que eu conheço empresas, GovTechs, que fazem para tudo. Então, essas empresas têm 40, 50 sistemas. Aí eles atendem Secretaria de Fazenda, contabilidade, patrimônio, cemitério, gestão de água. Então, infinito, né? É infinito. Aí é questão de proposta mesmo. A nossa proposta foi nichar e ter estratégia também, assim, né? É uma estratégia. Ter poucos produtos para uma área muito específica, mas produtos muito bem feitos para essa área. Mas se você for fatiar o governo, é meio que sem fim mesmo. É muito grande, é um mercado muito grande. Tem bolo para todo mundo, sim. Bacana. Lucas, obrigado por dividir a sua história estratégica na área aí do mercado público, de gestão. Parabéns pela sua trajetória, que levou a GovTech, e como GovTech está levando a Casale, uma trajetória de sucesso. E turma, compartilha esse episódio com quem acredita que dá para fazer gestão pública inteligente. E segue o JD Convida no seu tocador. Vem comigo.